exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Seja bem-vindo ao primeiro culto de edificação do ano de 2022 aqui da Comunidade Evangélica Geração Eleita. Amém? Querido, a palavra de Deus, quero que você abra no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero que você abra a tua Bíblia, você que já está preparado, você que já estava só aguardando o início desse culto. Eu quero que você abra a palavra de Deus agora, lá no livro de Salmos. Eu quero ler um texto com você, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você procura Salmos, eu quero só lembrar você, querido, você é o responsável pela ordem do culto aí na tua casa. Então não permita que as pessoas fiquem andando de um lado para o outro. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Salmo capítulo 5, glória a Deus, aleluia. Salmo 5 que eu falei, meu Deus. Cadê o Salmo 5? Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5 de Salmos, verso 1 diz assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti que eu oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz, pela manhã apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha alegria na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Abominas todos os que praticam a maldade.
Quero que você passe lá para o finalzinho. Versículo 11, que diz assim: alegre-se, porém, todos os que em ti confiam, cantem de alegria eternamente, porque tu os defende. Em ti exultem os que amam o teu nome. Verso 12: pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo, tu o proteges com o teu favor como um escudo. Amém? Glória a Deus, querido. Nós estamos no ano de 2022, o ano profético da graça de Deus. Amém? O ano que Deus repartiu a cada um de nós, conforme a sua vontade, né, uma porção de graça sobre as nossas vidas. Querido, e nesse ano, nós iremos caminhar de acordo com a direção de Deus. Como está escrito aqui a palavra, certamente o Senhor, Ele vai abençoar aqueles, o justo, ou seja, aqueles que estarão nas suas mãos, caminhando para cumprir o propósito dele. No ano passado ele disse o ano inteiro que o ano de 2021 era um ano de recompensa, que não tinha a ver com coisas, mas com o propósito dele. Estamos no ano de 2022, o ano da graça, o ano em que nós iremos cumprir esse propósito, querido, mas não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Ele vai na nossa frente medindo as águas e nós vamos atrás, nós vamos avançando, né? No início as águas apenas pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, até que seja um rio que só atravessa a nado. Mas nesse ano a graça do Senhor nos basta, amém? Querido, esse é o ano que nós iremos alegrar o coração do Senhor servindo Ele com as nossas, com a recompensa que Ele colocou em nós. Então, no nome de Jesus, querido, eu quero convidar você a ficar de pé, porque a palavra dele que nós lemos aqui está escrito: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti é que eu oro. Então, no nome de Jesus, querido, fica de pé para a gente poder orar, para a gente poder buscar a presença de Deus, a presença do Pai. No nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos preparou, Pai, para estarmos aqui juntos, congregados, ó Deus, através desse culto, Pai. No nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre a vida do meu irmão agora. Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, principalmente aquele, meu Deus, que está enfermo, Senhor. Meu Deus, que foi infelizmente alcançado por essa gripe, ó Deus, maldita, Senhor. E nós oramos para que ele, ó Deus, enquanto, ó Deus, é ministrado pelo Senhor, através da tua palavra, que o Senhor o cure, que o Senhor o transforme. Meu Deus, e aquele irmão, Senhor, meu Deus, e os outros, ó Pai, que sejam protegidos, guardados e livrados de todo o mal, no nome do Senhor Jesus. Nos apresentamos a Ti nessa noite. É a Ti que oramos, é a Ti que derramamos o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos congregou, ó Pai, meu Deus, simplesmente, ó Pai, meu Deus, para cumprir um capricho Teu ou nosso, Senhor, mas o Senhor nos congregou para colocar em nós, meu Deus, tudo aquilo que precisamos para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Então toma meu irmão, toma minha irmã nas tuas mãos agora, Senhor, e prepara-o, meu Deus, para o que há de vir, no nome de Jesus, e revela para ele a tua palavra, e que essa palavra transforme ele, Senhor. No nome de Jesus, molde o seu caráter, molde o caráter de homem espiritual, Senhor. No nome de Jesus Cristo, molda o caráter do meu irmão, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, faça com que ele cresça, Senhor Deus, cada vez mais em Ti. E que o Teu nome nele, ó Pai, seja exaltado e glorificado. Toma-nos agora, nós nos submetemos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém e amém, querido. Vamos adorar ao Senhor no nome de Jesus.
Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, igreja? Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E que você esteja sendo alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor aí onde você está, amém? Aleluia! Quantos podem dizer hoje que Deus é bom? Diga amém, diga aleluia. Então eu quero te convidar a louvá-lo de todo o seu coração, de todo o teu ser, que você possa realmente se alegrar diante do Senhor, porque não importam as circunstâncias ao nosso redor, o que importa é que nós temos um Deus que está conosco, que não nos deixa, não nos desampara, amém? Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então diga, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, diga, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga com fé, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, coloque a mão no
no seu coração e diga: eu vou me alegrar. Não importam as dificuldades, não importam as circunstâncias difíceis. Eu tenho um Deus que é o motivo da minha alegria. A minha alegria não está naquilo que as pessoas podem me prometer. A minha alegria não está nas promessas de um futuro melhor, de que alguém possa me proporcionar. Não, a minha alegria está em saber que o meu Deus me amou primeiro e por isso Ele entregou o seu único filho para morrer por mim numa cruz e garantiu o perdão dos meus pecados e me deu a vida eterna. A minha alegria está no fato de que esse mesmo Jesus prometeu que voltará e eu o aguardo, porque chegará o dia e eu o verei face a face, olharei nos olhos do meu mestre, contemplarei a sua glória, aleluia. E quando nós chegarmos lá, nós nos daremos conta que tudo valeu a pena, que todo sacrifício valeu a pena. Nos daremos conta de que foi algo muito maravilhoso aquilo que Deus nos prometeu, aleluia. E todo aquele que crê e perseverar até o fim, alcançará de Deus todas essas promessas, aleluia. Promessas que não têm a ver com coisas, mas promessas que têm a ver com a vida eterna, aleluia. O que nós estamos vivendo é uma leve e momentânea tribulação, porque o que nos aguarda é um peso de glória, aleluia. A Deus, nós te adoramos, Pai, e nós dizemos assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar aí onde você está, compartilhe essa live, dê muitos likes nela para promover, para que ela alcance o maior número de pessoas possíveis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, querida, aleluia, amém. Quero que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, amém. Glória a Deus, quero compartilhar com você uma palavra, aleluia, amém. Evangelho de João, capítulo 3, querido, na virada do ano Deus nos deu uma palavra, dizendo que a palavra de vitória já foi liberada a nós, amém. A palavra de vitória, ela já foi liberada a nós. Tudo que nós precisamos de Deus é uma palavra. E Ele já nos deu essa palavra. Amém? No culto de domingo, nós aprendemos que toda palavra que sai da boca de Deus, tudo aquilo que Deus diz, Ele respalda, Ele sustenta e Ele cumpre. Né? Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Amém? Nós aprendemos também no domingo sobre o caráter que Deus aprova, que o nosso caráter de homem natural, ele começa a ser formado a partir do momento que nós nascemos, né? E depois ele vai sendo formado, a psicologia diz que até os 5 anos de idade é formado, né? E depois afirma que ele vai só se enrijecendo, ele vai amadurecendo, né? O nosso caráter. Mas Deus não é esse caráter que Deus está falando. Deus está dizendo a respeito do caráter do homem espiritual. E o caráter do homem espiritual começa a partir do seu novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? A partir do novo nascimento. É que Jesus fala no próprio capítulo 3 de João, né? Mas não é esse texto que nós iremos ler.
falando com Nicodemos, Jesus fala para ele assim: quem é nascido da carne é da carne, ou seja, natural, o homem natural. Mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. Então quem é nascido da carne tem um caráter natural. E quem é nascido do Espírito também tem um caráter espiritual. Quem é nascido da carne é homem natural. Quem é nascido do Espírito é homem espiritual. E nós nascemos do Espírito a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. E da mesma forma, o caráter do homem natural é formado através das suas experiências, né, individuais, aquilo que ele vai vivendo. E o caráter do homem espiritual é formado pelo Senhor, através da nossa experiência com a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Então, querido, eu quero que você abra aí João, capítulo 3, no versículo 30. É um verso bastante conhecido, bastante citado, bastante compartilhado. É um verso bem pequeno, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse texto está sendo falado, essa fala é do João o Batista. Foi escrito pelo discípulo João de Jesus, mas quem está falando isso é João o Batista. Ele está dizendo a respeito de Jesus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido, o nosso caráter natural, ele é formado a partir que nós nascemos. E depois, querido, nenhuma pessoa, quem nasce filho de crente, não é crentinho, tá? Tem um dito popular que fala que filho de peixe, peixinho é. Então, filho de crente não é crentinho, tá? Filho de crente também vai precisar nascer de novo, também precisa, em algum momento, aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Ele precisa passar pelo batismo nas águas, ele precisa se entregar ao Senhor. Amém? Filho de crente não é crentinho, ele tem que se converter em algum momento. Então, querido, mas todos nós, quando nascemos, o nosso caráter natural começa a ser formado. E quando nós nascemos espiritual, o novo nascimento, que nós nos tornamos homens espirituais, nós nascemos de novo quando aceitamos Jesus, aí o caráter do homem natural, ele é formado de baixo para cima, a partir do momento ele vai crescendo. Mas o caráter do homem espiritual, ele é formado de cima para baixo. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já temos um caráter pronto. Então, nós aceitamos Jesus e a partir daí o caráter do homem espiritual começa a ser formado. E esse texto está dizendo exatamente isso. Então o caráter, nós recebemos o nosso caráter, então nós precisamos o quê? Diminuir, ou seja, o caráter de Deus, que Deus está colocando em nós, ele precisa o quê? Crescer em nós. E ele cresce nos enchendo de cima para baixo. Então nós vamos diminuindo e o Senhor vai crescendo em nós. Mas como eu disse, é de acordo com as nossas experiências com a palavra de Deus. A palavra de Deus, e conhecereis a verdade, né? João 8,32, e a verdade vos libertará. Nós vamos recebendo a palavra de Deus, tendo experiência com ela, e quanto mais eu me coloco à disposição de Deus para cumprir essa palavra, para praticar essa palavra, mais o homem natural diminui e o homem espiritual cresce. O homem espiritual cresce. E como a palavra de Deus diz, né, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural, ele não pode entender as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. É impossível para as pessoas naturais não entenderem. É comum você estar conversando com as pessoas, aí a pessoa vai falar assim: eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo. Não entende porque é natural.
porque se fosse espiritual, entende, porque o versículo 15 diz que o homem espiritual discerne bem tudo, ou seja, entende bem todas as coisas que vêm do Espírito, que vêm da palavra de Deus. Então você quer entender a palavra de Deus? Comece a praticar a palavra de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus e comece a praticar a palavra de Deus para que o homem espiritual cresça em você e o natural diminua. Porque quanto mais o homem espiritual cresce, mais você entende a palavra de Deus. Amém? A gente não pode, para a gente crescer em Deus, a gente não pode se opor à palavra. A gente não pode ser oposição à palavra de Deus. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Amém? Querido, e hoje, através dessa palavra, eu quero ministrar na tua vida sobre dízimos e ofertas. Quantas pessoas têm perdido o crescimento de Deus, o melhor de Deus para a sua vida, porque têm decidido no seu coração se colocar como oposição a essa palavra. Querido, no nome de Jesus, dízimos e ofertas, dízimos foi estabelecido pelo Senhor, foram estabelecidos pelo Senhor antes mesmo de Moisés existir, antes de existir sacerdócio levítico. Então tem muita gente, todos aqueles que vêm falar que dízimo e oferta não é de Deus, ele vem falando que o sacerdócio levítico ele foi extinto e que o dízimo era para sustentar o levita. Não, na minha Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, na Bíblia que creio que você lê também, na minha Bíblia diz que Deus, os dízimos começou lá com Abraão, quando ele resolveu dar o dízimo de todas as suas conquistas a um sacerdote chamado Melquisedeque. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, querido, como estamos falando de crescimento, eu quero convidar você a crescer em Deus, não se opondo à palavra do Senhor, não se opondo àquilo que é mandamento, àquilo que Deus estabeleceu, porque o que Deus estabeleceu, Ele sustenta, Ele cumpre e Ele respalda. Amém? E os mandamentos, a promessa de Deus para aqueles que são fiéis, é que Ele se mostra fiel. A promessa de Deus para aqueles que são fiéis em dízimos e ofertas é que Ele também será fiel. Ele diz na sua palavra que irá abrir as janelas do céu, trazer uma bênção sem medida que vai trazer maior abastança. Ele vai abençoar as plantações, os animais, tudo que Ele vai se revelar, sendo fiel para aqueles que são fiéis. Amém? Então você que tem dízimo e tem oferta, querido, para entregar na casa do Senhor, na casa do tesouro, querido, como que você pode fazer? No domingo, às 18 horas, nós temos culto de celebração da família. Você pode levar e colocar lá no altar de Deus. Mas se você quer fazer no meio da semana, faça através da conta da igreja. Tem na descrição da live, tem todas as informações da igreja, tem a chave Pix para você fazer um Pix, da forma que ficar melhor para você. Mas se de tudo fica difícil, entra em contato comigo que a gente vai achar a solução para que você se mostre fiel também. Você também pode doar para o Ministério Tenda de José de Ação Social para a gente adquirir e comprar alimento. Basta que você coloque na descrição do Pix ou da transferência, você coloque lá que é para doação de alimentos que a gente vai encaminhar para isso. Amém? Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, porque você está participando de um culto, não somente assistindo. Fique de pé aí na tua casa, nós vamos orar agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque Tu, Senhor, Tu, ó Deus, é quem determina todas as coisas, e nós não teríamos nada, nem para devolver como dízimos, nem para entregar no altar como oferta, se do céu o Senhor não tivesse nos abençoado. Por isso, Senhor, nesse momento, meu Deus, nós queremos nos achegar ao Teu altar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Pai, como homens e espirituais que somos, meu Deus, no nome de Jesus, porque é necessário que o Senhor cresça e que nós, ó Pai, diminuamos cada vez mais. Então, no nome de Jesus, em obediência à Tua palavra, para que o Senhor cresça em nós, nós entregamos a Ti agora
os dízimos e as ofertas, ó Pai. E consagramos a Ti para que haja mantimento, Senhor Deus, na Tua casa. No nome de Jesus, ó Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Nesse ano, ó Deus, que é o ano profético da graça de Deus, o Senhor disse que não somente as nossas necessidades, mas também os desejos do nosso coração, o Senhor vai suprir, Senhor. Meu Deus, basta, ó Deus, que a gente, ó Deus, se agrade de Ti, Pai. Que a gente, ó Deus, seja, ó Deus, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa realização esteja em Ti. Que a gente Te agrade, que a gente viva, meu Deus, e a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar, Senhor. Então, Senhor Deus, é no exercício da nossa fé que nós iremos Te agradar. E ali no Salmo 37 o Senhor diz: eu realizarei todos os desejos do Teu coração. Então ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda-nos, ó Deus, a Te agradar no exercício da nossa fé, cumprindo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra, nos submetendo à Tua palavra, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você que vai fazer Pix, pode fazer no nome do Senhor Jesus. Amém. Você que vai doar para a campanha de arrecadação de alimentos, também pode fazer no nome de Jesus. Se não, você pode ir domingo às 18 horas no culto de celebração da família, e ali você poderá praticar, exercitar a sua fé e se mostrar fiel ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Mais uma vez a graça, a paz do Senhor Jesus seja com você que está aí. Amém? Ligadinho conosco nessa noite. E nós estamos aqui hoje, primeira terça-feira do ano de 2022, o ano da graça de Deus. Amém? Quantos estão com uma expectativa poderosa de que esse ano será o ano maravilhoso? Diga amém. Eu creio. Deus tem grandes coisas para manifestar no meio do seu povo. E nós vamos fazer parte dessa manifestação da glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amados, e assim, eu estava orando, pedindo um direcionamento para que o Senhor me direcionasse para um assunto para estar trazendo aqui, e eu orando e o Senhor falando comigo coisas muito maravilhosas, a primeira coisa que Ele falou acerca desse assunto que nós vamos falar hoje é porque muitas pessoas no início do ano elas fazem um propósito, falam assim: esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia, E aí as pessoas geralmente elas pensam que a Bíblia, como qualquer outro livro, deve-se começar a ler do começo, Então elas começam a ler lá de Gênesis, Êxodo. Aí a hora que entra em Levítico, fica meio confuso assim as coisas, Porque Gênesis a gente tem umas histórias ali bacanas, Êxodo também, ali no deserto, a construção do tabernáculo. Mas aí a hora que chega em Levítico, em Número, ela vai ficando meio confusa ali com algumas palavras, com algumas coisas que vão sendo ditas. Aí ela vai desanimando, ela vai falando assim: acho que eu não vou continuar lendo a Bíblia, não entendo, está muito confuso. E o Senhor falou que você não pode desistir, você não pode desanimar de ler a Bíblia, porque é exatamente isso que o inimigo vai querer. Ele vai querer que você desista, que você desanime, que você fique pelo meio do caminho. E pensando nisso, a gente vai hoje começar um estudo a partir do livro de Levítico. Por quê? Porque desses livros do Antigo Testamento, eu considero o livro de Levítico um dos mais difíceis de compreensão. Então, quando a gente começa a compreender o difícil,
as outras coisas que são fáceis se tornam mais fáceis ainda. Amém? E também pelo segundo motivo que o pastor tem dito que esse é o ano da graça. E como sendo o ano da graça, nós vamos viver algo muito forte em relação à semeadura. Ele tem anunciado que a graça de Deus vai nos proporcionar uma atitude de oferta, de semente, de lançar algo, né, de nos desprender daquilo que é próprio nosso e lançar realmente na terra a nossa semente, realmente estar ofertando, não somente questões de dinheiro, mas em todos os aspectos. Tanto é que no final, eu creio que quando nós fizemos aquele voto, né, do envelope amarelo, já era uma indicação do que nós iríamos viver nesse ano de 2022. Né, para quem não pegou o envelope amarelo ainda, ou para quem ainda não cumpriu o voto do envelope amarelo, você pode ainda estar fazendo isso, amém? Mas se apresse em fazê-lo, pois a palavra de Deus diz lá em Provérbios que aquele que faz um voto e não cumpre, é melhor que não tivesse votado. É melhor que não tivesse aberto a boca para promover o voto, né? Então, amados, eu creio que é essa a direção de Deus para as nossas vidas, essa é a direção de Deus para a geração eleita. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus também diz: aquele que sai semeando e chorando, voltará com os seus feixes, com a sua colheita, saltando de alegria. Amém? Então, se o Senhor está falando que é tempo de semear, é porque vai chegar o tempo da colheita. Glória a Deus. Há um tempo atrás também foi pregado aqui num culto de ensino acerca do ciclo da semeadura, né, da colheita. E nós percebemos que nós fechamos um ciclo, né? 2021 foi o fechamento de um ciclo. E nós estamos agora entrando num novo ciclo. Então significa que esse ano é o primeiro ano de um novo ciclo. Amém? E no primeiro ano, o que a gente faz? A gente semeia, a gente não come a semente. A gente semeia. Aleluia! Se você não assistiu essa palavra, corre lá no canal do YouTube da igreja, o canal da igreja no YouTube, e assista essa palavra. Vai ser algo poderoso, vai transformar a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra. Prepara aí seu papel, sua caneta. Amados, anotem. Porque toda vez que você anota o que você recebe como palavra de Deus, fica gravado na sua mente. Então, anota, não confia apenas na sua memória, não. Pega um papel, uma caneta e anota o que você achar interessante, amém? E aí, quando você precisar, você vai ter o recurso ali na sua mão. Amém? Glória a Deus. Amados, então vamos rapidamente falar um pouco do livro de Levítico. Ele é o terceiro livro da Bíblia, né? E nós sabemos que Moisés escreveu ali todo o Pentateuco. Então, Levítico está dentro desse contexto. Amém? Glória a Deus. E o que se trata o livro de Levítico? Porque quando a gente para ler o livro de Levítico, como eu já disse, à primeira vista parece algo confuso, parece algo, dá até sono, né? Você vai ler todas aquelas coisas, e aí você vai vendo lá a oferta queimada, a oferta de milhares. O que significa isso? Leis cerimoniais, proibição, um monte de coisa, né? Mas por quê? Porque aí você pensa assim, para que Deus faz tudo isso? Gente, se você puder compreender que o livro de Levítico é algo muito maravilhoso, por quê? O que Deus está fazendo? Ele está organizando as coisas. E sabe quando você pega uma casa que está toda bagunçada e você precisa limpar ela? Você precisa primeiro organizar, colocar cada coisa no seu devido lugar. Porque não dá para limpar com tudo fora do lugar, com tudo desorganizado. Não é verdade? E o que Deus queria promover no meio do seu povo era justamente essa purificação. E aí, para que houvesse essa purificação, então ele vem trazendo
todas as ordenanças necessárias para que se organizassem as coisas no meio do povo. Porque senão ia ficar tudo meio, cada um por si. E Deus não quer isso. Deus quer ser o governante do seu povo. Aquele que dita as regras de como que deve acontecer todas as coisas. Então o livro de Levítico, ele tem essa função, esse objetivo. Amém? De Deus deixar claro para o povo como ele desejava ser adorado. Como que o povo iria agradá-lo. Lembra que o pastor falou domingo que sem fé é impossível agradar a Deus? Ou seja, Deus quer ser agradado. Mas aí não é a forma como eu imagino que eu tenho que agradar a Deus. Não é chegar diante de Deus com aquilo que eu acho que Deus vai se agradar daquilo, não. Já deixou estabelecido. Ele já deixou organizado como que ele deve ser agradado. Como que ele deseja ser agradado. Ele já deixou estabelecido o nível de oferta que agrada o coração dele. E é por causa disso que o livro de Levítico é tão importante. Porque se nós não conhecermos profundamente a forma como Deus deseja ser agradado, o nível que Deus espera que nós estejamos, nós corremos um risco de estar sempre aquém daquilo que realmente Deus deseja de nós. Então, com isso, nós concluímos que o livro de Levítico tem uma importância tremenda nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, qual que é a mensagem do livro de Levítico? A mensagem é de santidade, de sacrifício, de expiação. Por quê? Porque Deus deseja que o seu povo seja um povo santo. Deus deseja que assim como Ele é santo, que o seu povo também seja santo. Então Ele vai trazer ali. Por que o nome Levítico tem esse nome? Porque era um livro direcionado para os sacerdotes e levitas. Quem eram os sacerdotes? Eram os que eram separados para a administração do tabernáculo. E os levitas eram os seus assistentes, aqueles que estavam ali para assistirem, darem uma assistência para os sacerdotes e para o povo. De como conduzir o povo a essa adoração a Deus. Amém? Então essa era a função. Então por isso que Levítico vai ter esse nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente pensa sobre sacerdócio, a gente pensa em realmente pessoas separadas para isso, né? Eu posso dar um testemunho acerca disso, porque antes de nós iniciarmos a geração eleita, nós tínhamos uma visão diferente. Nós tínhamos uma visão de que um pastor de igreja, ele poderia sim ser pastor de igreja e ser um empresário, ser pastor de igreja e ser um médico, um advogado. A gente imaginava que dava para conciliar, porque na verdade no lugar onde nós estávamos era passada essa visão. Não, dá, vocês podem fazer isso, não tem problema. A igreja é uma coisa, a profissão de vocês é outra. Mas quando nós decidimos ali obedecer a Deus, porque iniciar a geração eleita não foi algo que brotou no nosso coração. Não foi algo que nós almejamos. Começar a geração eleita foi algo que veio como um direcionamento do céu para as nossas vidas. Começar a geração eleita foi algo que o próprio Deus direcionou de uma forma muito clara. Nós oramos durante um tempo e todos os pastores nós conversávamos para pedir orientação, para pedir um aconselhamento. Todos eles, unânimes, diziam as mesmas coisas. Deus está separando vocês, está levantando vocês para um ministério, para uma obra. Até que nós pedimos sinais para Deus e Deus todas as vezes cumpria esses sinais, igual como foi com Gideão.
Depois de todas essas coisas, então nós chegamos à conclusão realmente de que só faltava a gente obedecer. Que o chamado já tinha sido feito, a ordenança já tinha sido direcionada, e que o que estava faltando era nós tomarmos um posicionamento de fé e obedecer o que o Senhor estava querendo de nós. Então nós demos início à geração eleita. Mas mesmo dando início à geração eleita, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente achava que ainda poderíamos ter uma profissão secular, ainda poderíamos ter uma outra forma de ganho, de recurso financeiro. Nós achávamos que dava para... Mas começamos a ler a Bíblia, começamos a estudar profundamente as Escrituras, como não tínhamos chegado a essa profundidade até então. E nós fomos descobrindo e fomos orando, e o Senhor foi confirmando essa visão que Ele estava nos dando, de que um pastor de igreja, um pastor principal de uma igreja, um pastor de um ministério, ele necessita ser dedicado 100% ao sacerdócio. Amados, eu estou falando de uma visão própria que Deus nos deu. Se tem alguém que tem uma visão diferente dessa, é essa pessoa com Deus. Amém? Eu estou te falando de algo que Deus falou aos nossos corações. E foi algo que não foi decidido por nós. Nós não decidimos viver da obra. Não, porque no início da igreja, nós buscamos sim outras fontes de recurso. Nós buscamos sim emprego em outros lugares, porque na nossa cabeça dava para conciliar. Na nossa cabeça, o chamado de Deus não impediria nós de termos essas outras obrigações na nossa vida, mas orando, estudando a palavra de Deus e buscando de Deus uma resposta para isso. O Senhor foi confirmando no nosso coração que o que Ele queria de nós era uma dedicação 100% à obra de Deus. O que o Senhor foi falando conosco é que não daria. Se nós fizéssemos de uma outra forma, nós chegaríamos num ponto em que nós iríamos desistir do propósito de Deus para a nossa vida, porque nós acharíamos o fardo pesado demais. Nós chegaríamos a uma conclusão de que seria melhor abandonar o ministério para permanecer com a nossa família e a nossa situação profissional. E não é isso que Deus queria de nós. Então hoje, dentro dessa visão, nós cremos que os pastores, que serão pastores principais das igrejas, geração eleita, eles serão dedicados 100% à obra de Deus. Os outros pastores auxiliares não, se eles quiserem ter realmente uma outro recurso, mas os pastores principais da igreja, eles precisam entender que eles vão depender sim da obra, o patrão deles vai ser Deus, sim, e Deus vai honrar essa fé. Deus vai fazer, amém? E nós vamos compreender isso hoje, porque essa visão não é algo de agora. Essa visão que Deus tem para o sacerdote é algo desde o princípio, amém? Nós vamos compreender isso através do livro de Levítico. Glória a Deus, amém? Qualquer dúvida que você tenha acerca disso que eu acabei de falar, pergunta para mim, né? Ou se não, ela fala, pastora, como que foi? Né? Tem gente que me pergunta, pastora, mas como que foi, né? Eu falo, gente, é viver pela fé todos os dias, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Então o livro de Levítico, ele tem esse propósito de nos mostrar como se deve adorar a Deus. E aí, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos ali a descrição dos 5 tipos de oferta que Deus vai requerer do seu povo. Os 5 tipos de oferta que Deus vai estabelecer para que o povo o agrade. Amém? As 5 formas de semeadura em que aquele que quer andar num caminho que agrada a Deus deve obedecer. Amém?
Glória a Deus. Mas é interessante que até o capítulo 5, a gente percebe pela leitura que, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso que eu vou te falar vai te ajudar a compreender o livro de Levítico. Até o capítulo 5, nós percebemos ali que a forma como está sendo descrito as ofertas, elas estão sendo feitas do ponto de vista do ofertante. Deus está dizendo como que deveria ser o que o ofertante deveria fazer, como que ele deveria proceder. A partir do capítulo 5 até o 7, está tratando das mesmas 5 ofertas. Só que daí o ponto de vista muda. O ponto de vista muda porque daí é em relação a como deve ser o procedimento dos sacerdotes em relação àquelas ofertas. Entende? Então não são outras ofertas, como alguns podem pensar que seja, não. São as mesmas 5 ofertas, porém, está falando ali, o sacerdote deveria se vestir, o que ele deveria fazer, aonde ele deveria enterrar, jogar fora alguns tipos de coisas que sobravam ali das ofertas, se ele deveria comer, se ele deveria jogar fora, entende? Então tudo ali é retratado até o capítulo do 5 ao 7, do ponto de vista do sacerdote. Amém? E aí, quais são essas ofertas? Primeira, oferta de holocausto ou oferta queimada. Oferta queimada. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê. E aí vai ter a oferta de cereais ou oferta de manjares. Nós temos as ofertas pacíficas, que são ofertas de ações de graça. Temos a oferta pelo pecado e oferta pela transgressão. Aí a gente pensa que mas pecado não é transgressão? Pecado é transgressão. Mas para Deus existe uma diferença que eu não vou explicar agora, eu vou explicar depois. Amém? E aí nós temos também no livro de Levítico falando acerca das porções dos sacerdotes. Por quê? Porque como sacerdote, ele deve ser alguém separado para viver a sua vida dedicada a Deus. Deus é quem paga o salário do sacerdote. Não é o povo que paga o salário do sacerdote. É Deus quem paga, porque é Deus quem determina o que é e o que não é do sacerdote. Não é o povo que determina. Por que eu estou falando isso? Porque tem igreja que pensa que o pastor é um empregado da igreja. Tem igreja que pensa que dá para reunir uma liderança para dizer que o pastor está errado. Ah não, pastor, você tem que fazer assim, tem que pintar a igreja dessa cor, porque é a gente que dá o dízimo, é a gente que dá a oferta e tu é o empregado da igreja. Mas não é dessa forma, não é nessa ótica, não é nessa visão. O pastor, o patrão dele é Deus. Porque quem determina a porção do sacerdote não é o povo. Não é o povo que chega lá para oferecer algo e fala assim, ó, sacerdote, essa aqui é a tua parte. Não, o povo chega lá para oferecer algo. Deus quem diz, essa parte é do sacerdote. Então o patrão é Deus, não é o povo. Amém? Glória a Deus. Então é dentro dessa visão. Aleluia. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos durante esse mês, nós vamos estudar cada uma dessas ofertas. O que elas significam? Como elas deveriam ser feitas? O que Deus quer com cada uma dessas ofertas? Amém? Então hoje nós vamos começar rapidamente pela oferta de holocausto ou a oferta queimada, porque vão ter Bíblias que trarão na sua versão, não trarão a palavra holocausto, mas trarão falado que é uma oferta queimada ao Senhor, que é a mesma coisa. Amém? Glória a Deus.
Então a palavra holocausto vem do hebraico olar, que significa aquilo que sobe. Aquilo que sobe. E aí você vai entender por quê. Porque era por dois motivos, tá? Nós vamos entender que essa palavra holocausto significa aquilo que sobe por dois motivos. Por quê? Porque quando a oferta era queimada, o cheiro da fumaça que subia, chega nas narinas de Deus, a palavra diz que era um aroma agradável ao Senhor. Então é a fumaça que sobe e que agrada. Amém? E é também dita como aquilo que sobe, por quê? Porque essa oferta era uma oferta em que era necessário subir no altar para se oferecê-la, né? Então a gente vai perceber o quanto Deus quer nos ensinar com todas essas coisas. Amém? Então, essa oferta era a única oferta em que o animal era completamente queimado. A única coisa que era retirado do animal era a sua pele. Vamos ler então Levítico capítulo 1, para você poder entender o que significa o holocausto. Levítico capítulo 1. Vamos ler. O Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Se a sua oferta um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho feito. Ele a oferecerá. Está falhando o microfone? Não. Ele oferecerá a própria vontade à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que seja aceito por ele, e para fazer expiação por ele. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e espargirão o sangue ao redor e sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. E o sacerdote, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça, a gordura, em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas as suas entranhas e as suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras, para sacrifícios queimados, ele trará um macho sem defeito. Ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor. E os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará os seus pedaços com a sua cabeça e a sua gordura, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo,
que está sobre o altar. Mas serão lavadas as entranhas e as pernas com água, e o sacerdote trará tudo isso e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar e lhe torcerá a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido do lado do altar, e ele arrancará o seu papo com as suas pernas e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele a corte com as suas asas, mas não a dividirás. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, isto é, um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, ao cheiro suave do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Note, todas as vezes que a palavra fala assim, e ele cortará, e ele fará isso ou aquilo, não está falando que é o sacerdote. Está falando ele é o ofertante, aquele que vai diante de Deus oferecer algo. Então o camarada tinha que saber degolar pescoço de boi, de cabrito, tinha que saber repartir aqui as partes das coisas, tudo, né? Tinha que fazer com as aves aqui, ó, também fala, tinha corte. E a ele corte com as suas asas, mas não a dividirás, né? Tinha que saber cortar lá a ave certinha. E aí você pensa assim, mas por quê, né? Por que a pessoa que ia ofertar tinha que fazer isso? Os sacerdotes estavam ali, dedicados àquela obra, e eu ainda tinha que fazer alguma coisa. Quem oferta ainda ia ter que fazer alguma coisa. Mas isso é Deus mostrando o que, amados? Que não dá para viver uma vida com Deus dependendo do serviço do sacerdote do templo. Ou do tabernáculo aqui no caso, né? Por quê? Porque se o sacerdote, se a pessoa que quisesse ofertar algo a Deus, fosse somente lá, bonitinho, só levar a oferta e entregar, e daí o sacerdote ia fazer todo o serviço, então significaria que a pessoa não teria responsabilidade nenhuma diante de Deus, ela tinha que só ir lá e fazer a oferta dela. E Deus está mostrando aqui, no capítulo 1 já, que as pessoas deveriam se dedicar, elas deveriam se envolver com aquela oferta. Não era só pegar lá, comprar, né, ou cuidar de um cabrito ou de um boi e aí no dia de chegar para oferecer e ir lá levar. Não, ele deveria começar a dedicação da sua oferta muito antes. Porque ele tinha que saber como degolar. Ele não podia chegar lá na hora e falar, ai, eu tenho medo de sangue. Se ele queria oferecer, ele tinha que saber. Então isso é Deus mostrando que a nossa vida oferecida a Deus, dedicada ao Senhor, não pode depender do serviço do sacerdote. É mais ou menos assim, minha vida cristã não tá bom, porque o pastor não vem aqui na minha casa, ele não me visita, então assim, eu tô desanimada. Entende? Não dá para ser assim. Porque a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus não depende do serviço do sacerdote. O sacerdote vai fazer a parte dele, mas a parte dele é a parte dele com Deus. Existe a minha parte com Deus. Amém? E essa não dá para transferir. Não dava para chegar lá na hora, diante do sacerdote, você estava ali entregando a sua oferta e falar para o sacerdote, sacerdote, sabe o que é? Eu não sei separar essas partes aí. Me libera disso, sacerdote. Eu vou te pagar um pouquinho a mais, aí tu faz para mim. Não
dava para fazer isso. As pessoas deveriam saber. Por quê? Porque elas já estavam envolvidas com isso muito antes de chegar ali diante do altar de Deus. Elas já estavam preparadas para levar a sua oferta. Porque não podia ser de qualquer maneira. Está vendo a profundidade disso? Glória a Deus. Amém? Então, o holocausto, ele era a única oferta que o sacerdote não tirava parte nenhuma para ele da carne. Porque as outras ofertas ele tirava a parte dele. A única parte que era do sacerdote era a pele. Então era retirada a pele do animal e aí a pele ficava com o sacerdote. Mas o holocausto ele era queimado por inteiro no altar. O que significa isso? É uma dedicação por inteiro a Deus. Amém? Isso nos aponta para quê? Para o sacrifício de Cristo. Porque Cristo, por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque ele foi entregue e a sua vida foi totalmente derramada. Cada gota de sangue de Jesus foi esvaída do seu corpo, porque ele foi entregue totalmente, sem reserva nenhuma, diante do altar de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o que a gente percebe lendo a Bíblia, né? A gente percebe algumas pessoas que até mesmo antes dessa ordenação de Deus aqui no livro de Levítico, nós percebemos que existiram pessoas que mesmo sem essas ordenanças já tinham o entendimento de fazer esse tipo de oferta a Deus. Quem são essas pessoas? A primeira delas que nós encontramos é Noé. Em Gênesis, no capítulo 8, do verso 20 e 21, você vai encontrar Noé saindo da arca, erguendo um altar a Deus e oferecendo ali uma oferta queimada ao Senhor. O segundo que nós vemos é Abraão, lá em Gênesis 22, do verso 1 ao 3, que Deus fala para ele: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, filho a quem tu amas, e oferece a mim como holocausto. E aí a Bíblia vai dizer lá então que Abraão vai, levanta de madrugada, pega o servo, corta a lenha. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque a Bíblia vai dizer que ele corta a lenha e ele coloca sobre os ombros de Isaac essa lenha, tipificando ali Cristo carregando o madeiro. Amém? E aí então ele vai para o sacrifício. E aí eles têm uma conversa muito interessante, porque Isaac vai dizer: pai, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o cutelo, mas cadê o animal para o sacrifício? E aí Abraão diz para ele assim: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. Mas aí nos versos seguintes, a Bíblia vai dizer, quando ele estava prestes a realmente sacrificar o seu filho Isaac, diante do altar do holocausto ali, ele levanta os olhos e vê um cabrito. E aí você pensa, mas ele tinha falado de um cordeiro, por que Deus ali naquele momento coloca um cabrito? Porque naquele momento Deus estava fazendo uma substituição daquele cabrito para a pessoa de Isaac. Todos compreendem isso. Amém? Mas a pergunta é, cadê o cordeiro? Que Abraão disse que Deus proveria para si um cordeiro. Abraão já estava falando acerca de Cristo. Abraão já estava apontando para Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Qual que é a diferença de carneiro para cordeiro? Cordeiro é até 1 ano de idade. A partir de 1 ano já é carneiro. Né? E aí a ovelha é a fêmea e o cabrito é o macho, né? Adulto. A ovelha adulta
cabrito macho adulto. E aí o cordeiro é o filhote dos dois, até 1 ano de idade. Amém? Para você que não sabia a diferença. Então existe uma diferença entre cordeiro e carneiro. Então Abraão cria, quando ele falou assim, Deus proverá um cordeiro para si. Ele já estava apontando para Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos ali Abraão nesse episódio com seu filho Isaque. Nós vemos também Jetro, o sogro de Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 18, no verso 12, também vai dizer que ele ali ofereceu um holocausto ao Senhor, uma oferta queimada ao Senhor. E também Jó, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que ali Jó oferecia ofertas queimadas em favor dos seus filhos para os purificarem, para os santificarem. Então nós vemos que, na verdade, a palavra de Deus, ela traz muito forte esse entendimento de se oferecer algo a Deus por inteiro. Amém? Deus, Ele quer essa dedicação das nossas vidas. As nossas vidas precisam estar dedicadas ao Senhor por inteiro. Só um momentinho, gente, que tá dando um probleminha no microfone aqui. Um eco. Tá dando um eco aqui nessa caixa aqui. Glória a Deus, aleluia. Melhorou. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós percebemos isso de uma maneira muito forte. O que significa isso, pastora? Que a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, não dá para viver uma vida de qualquer maneira. Não dá para viver uma vida só 90% com Deus. Não, eu sou crente, mas 98%. Tem uns 2% aí que eu ainda não me converti, não. Nessa área aqui da minha vida, não consegui ainda vencer esse pecado. Não dá para ser assim. Se você nasceu de novo, como o pastor pregou domingo, se você passou pelo novo nascimento, a sua vida agora é 100% de Deus. Precisa ser 100% do Senhor. Precisa ser algo dedicado 100% a Deus. Amém? Então, o que era necessário para que uma oferta fosse tida como uma oferta de holocausto? O que era necessário? Então, era necessário que tivesse o altar. Não dava para fazer um holocausto sem um altar. É por isso que algumas pessoas vão perguntar assim, pastora, você citou como o primeiro que fez uma oferta a Deus de um animal como sendo Noé. Mas Caim fez uma oferta anterior a ele. É verdade, mas se você ler lá no Gênesis 4, né, quando quando Abel faz a oferta, né, não Caim, Caim fez a outra oferta de frutas e vegetais, né? Mas quando Abel faz a oferta ao Senhor, não está ali descrito que ele ergueu um altar. Ele fez a oferta, porém ele não ergueu um altar. Por quê? Porque para ser considerado holocausto, o holocausto deve ser feito num altar. Não dá para ser considerado como um holocausto se não tiver o altar. Por isso que Cristo foi erguido numa cruz, para que ali houvesse um altar. Amém? Glória a Deus. Então o altar, quando a Bíblia fala desse altar, está falando do altar lá do tabernáculo. Quando entrava no pátio do tabernáculo, no átrio, então ali existia um altar de bronze. Esse altar, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Não garanto que vai sair uma belezura não, gente. Ai, meu Deus. Eu sou péssima para desenho. Mas vamos lá. Vamos tentar, né? Então esse altar,
era um altar de bronze. E ele era um altar bem grande mesmo. Por quê? Porque deveria ser algo que teria que caber pelo menos um boi inteiro. Certo, gente? Era como se fosse uma churrasqueira gigante. É por isso que alguns pastores vão dizer que a comida preferida de Deus é o churrasco. Né? Porque era uma churrasqueira ali gigante. E esse altar de bronze, onde era oferecida as ofertas ali, para você, isso aqui era bem alto, viu, gente? Era bem alto mesmo. Então, para o sacerdote chegar para colocar aqui o animal, ele tinha que subir por uma rampa, né? Aqui ele descia por outra rampa. Aqui, ó, é as alças, né? As argolas por onde passava 2 varas, porque quando eles tinham que transportar, os levitas tinham que transportar esse altar, então eles seguravam nessas varas aqui, colocadas nos ombros, né, para transportar. Mas o fato é que existia aqui uma rampa para você, tanto o ofertante e o sacerdote subirem, e depois, né, se eles precisassem subir por um dos 2 lados, então existiam essas 2 rampas para eles subirem e descerem pelos 2 lados, certo? Não que eles passassem no meio, né, gente? Não dava para passar aqui no meio, mas é que se precisasse subir, né? Então, vamos entender por que tem essas rampas, porque essas rampas é algo muito interessante. Abre comigo lá em Êxodo, no capítulo 20, porque aqui em Êxodo, no capítulo 20, é a primeira vez que Deus faz uma menção de como que ele deseja que seja um altar erguido a ele. Então, em Êxodo, no capítulo 20, Deus fala assim, olha que profundidade isso. Deus fala, versículo 24. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, e em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Olha o verso 25. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Verso 26. Tampouco subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Diga glória a Deus, aleluia. Deus está falando aqui acerca do altar. Está falando assim, olha, eu prefiro que você, se você quiser construir um altar, eu vou te dar as orientações. Aqui, gente, é antes, né, de todas essas situações aqui. Deus está falando assim, olha, se você tiver que construir um altar para mim, você vai construir dentro dessa circunstância. Que seja de terra, que você faça um monte de terra, e ali eu vou considerar como sendo um altar. Se você não quiser fazer de terra, se você quiser fazer de pedra, é necessário que essa pedra ela seja completamente natural. Deus está falando assim, eu não quero que você pegue as pedras com uma ferramenta e você vai ali e vá esculpindo aquela pedra. Eu não quero que seja assim. Ele fala assim, olha, porque se você pegar pedras esculpidas, você já vai estar profanando o meu altar. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está falando assim, olha, meu altar não é feito por mãos humanas. Não dá para ficar consolidando o meu altar, promovendo o meu altar por meios humanos. O meu altar não pode ser promovido por mãos humanas. É isso que Deus está falando.
Amém? E aí no verso 26 ele diz: eu não quero que tenha degraus no meu altar. Por quê? Porque na história, todos os altares de deuses pagãos, eles tinham degraus. Alguns eram muito gigantescos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, na cultura egípcia, eles tinham aquelas pirâmides e ali eles faziam degraus para que os sacerdotes subissem no mais alto ponto daquela pirâmide para oferecer ali aos deuses. Como é que chama? Eu esqueci agora o nome, acho que são os zigurates, se não me engano o nome, né, desses lugares que eram muito altos. Então, os altares dos deuses pagãos, eles eram com esses muitos degraus. E ele vai dizer: eu não quero que o meu altar tenha degraus, eu quero... Por que eu não quero? Porque o sacerdote que vai subir no meu altar, ele não pode se colocar uma força maior do que aquilo que eu estou pedindo para ele. Eu quero que a movimentação do meu sacerdote, enquanto ele suba no altar, seja uma movimentação leve. Por quê? Porque a vestimenta dele, apesar de ser comprida, dependendo da movimentação dele, pode expor ele de alguma forma. Se o altar for de degrau. E eu não quero que meu sacerdote seja exposto. Eu quero que ele seja resguardado. Então, eu não quero que o meu altar tenha degraus. Gente, como que Deus é detalhista. Eu fico impressionada o quanto Deus é detalhista nas coisas. E aí eu fico assustada porque tem gente que acha que dá para chegar diante de Deus e chamar ele de você. Eu fico preocupada porque tem gente que chama isso de intimidade. Fala, não, eu tenho intimidade com Deus. Mas ter intimidade com Deus é saber exatamente se comportar diante dele. E Deus é Deus de detalhes, ele é Deus de minúcias. Então não dá para chegar diante de Deus e se comportar de qualquer maneira, porque para Deus, até a forma como o sacerdote ia subir no altar deveria ser contida, porque ele não queria que o sacerdote fosse exposto. Diga assim comigo: glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, para que fosse o holocausto, deveria ter o altar. A segunda coisa, para ser considerado holocausto, deveria ter derramamento . Vou apagar aqui, gente, que eu escrevi errado. Peraí. Derramamento de sangue. Ah, gente, aqui no altar também a gente tem que colocar o fogo, né? Por quê? Porque o fogo é o que purifica. E o segundo, que é o derramamento de sangue, eu gostaria de abrir com vocês lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, do versículo 19 ao 22. Vamos ler lá. O que diz a palavra de Deus? Amor, fala para mim também, então. Hebreus, capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Verso 19. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos, dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo,
dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Aí olha o que diz no final do versículo: sem derramamento de sangue não há remissão. Então por que é necessário o derramamento de sangue? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Por quê, gente? Porque em Romanos 6, 23, vai dizer o quê? Que o salário do pecado é o quê, gente? A morte. Então, o que pode apagar o pecado? Qual que seria o pagamento para isso? Seria o sangue. Por isso que foi necessário Jesus morrer e nos resgatar a preço de sangue. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, nós estávamos totalmente condenados a uma morte eterna. E é por isso que o nosso Senhor nos resgatou, porque Ele derramou todo o seu sangue precioso naquela cruz. Amém? Glória a Deus. Vou andar um pouquinho mais para a gente terminar. Então, qual que era, só para concluir, para você poder compreender melhor o holocausto? Existiam 3 tipos de animais que se oferecia. Qual que é? Então vou colocar aqui. Qual que era a oferta? Qual que era a oferta? Então eram os bois ou ovelhas. E aí dentro das ovelhas poderia ser um cabrito ou um cordeiro. Porque no caso da ovelha, né? Vamos apagar a ovelha aqui, né? Vamos colocar só cabrito e cordeiro, porque era um macho, né? Deveria ser. Então, cabrito ou cordeiro. É que eu queria falar na família das ovelhas, né? Mas aí ovelha é a fêmea, então não serve. E aí na família das aves, que eram as pombas ou as rolinhas. Certo, gente? Então, era essa oferta que Deus pedia no holocausto. Por que isso, gente? Porque Deus queria que cada um desse segundo aquilo que tinha condições de dar. E aqui a gente entra numa questão muito interessante. Por quê, gente? Porque o que Deus quer de você é o seu melhor. Mas o que é o meu melhor pode não ser o melhor do outro. E Deus não quer que haja injustiças. Deus quer, Ele é um Deus de justiça. Então o boi, Deus requeria daquele que tinha condições de oferecer o boi. Deus requeria o cabrito ou o cordeiro daquele que tinha condições, que não tinha condições de oferecer os bois, mas que tinha condições de oferecer o cabrito ou o cordeiro. Mas tinha aqueles no meio do povo que não tinha condições de oferecer o boi, não tinha condições de oferecer o cabrito nem o cordeiro. Então Deus fala assim: vocês não vão se apresentar diante de mim de mãos vazias, só porque vocês não têm condições. Então que vocês ofereçam uma pomba ou uma rolinha, né? Um casal de pombas ou um casal de rolinhas. Por quê, gente? Porque é mais ou menos assim. De repente, para mim, dar uma oferta a Deus de R$500, para mim é muito. Para mim, vamos supor que eu ganhe R$1.000. Que eu tenha renda de R$1.000. Se eu der R$500 para Deus, para mim é o meu melhor, é muita coisa para mim.
Mas de repente para o que ganha 10 mil reais, 20 mil reais, 500 reais é troco. E aí não adianta ele chegar diante de Deus achando assim, nossa, eu estou dando 500 reais. Um exemplo, né, gente? Porque Deus não vai olhar para o que ele está dando. Deus vai comparar a condição dele com o que ele está dando. Então, diante disso, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque pode ser que o que nós estamos oferecendo para Deus não estão passando de esmolas. E Deus não é Deus que aceita esmolas. Deus aceita ofertas. E oferta é aquilo que é o meu melhor. De repente, para uma pessoa, R$2 é a melhor oferta que ela tem para dar. Mas aí para outro que ganha 20 mil, se ela der R$2, Deus vai olhar e falar, puxa vida, parabéns para a sua oferta. Entende? Deus é um Deus justo. E Ele trata conosco dessa maneira. Então não se gabe achando assim, ai, todo culto eu levo oferta, mas aí minha oferta é de R$5. Deus está olhando falando que isso não é oferta, é esmola. Claro, dependendo da sua condição. É isso que Deus está falando. Dependendo da sua condição. Então a nossa mente precisa trabalhar para mudar isso, esse entendimento. Porque se nós não mudarmos esse entendimento, nós corremos o risco de nos achar diante de Deus, achando que nós estamos abafando. E Deus está olhando para nós e está falando, não chegou nem perto. Então, amados, essas ofertas deveriam ser sem defeito nenhum. Esses animais, eles deveriam ser macho. Por quê? Porque o macho, ele tinha um valor superior e ele deveria ser sem defeito nenhum. Olha que interessante isso, né? E aí, olha que coisa, né? A gente leu lá que quando alguém ia fazer uma oferta de holocausto para perdão de pecados, ele deveria impor as mãos sobre o animal. O que significa isso? Significa o ministério da imposição de mãos. Tem muita gente que acha que isso é bobagem. Mas a imposição de mãos, ela é uma transferência. Por isso que você precisa tomar cuidado com pessoas colocando a mão sobre a sua cabeça. Não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça para orar. Mulheres, quando forem orar com seus maridos, mulher não impõe a mão na cabeça de marido. Porque quem é a autoridade é o marido. Mulher não unge o marido na cabeça, na fronte, não unge. Se você quiser, a mulher ungir o seu marido, unge o coração dele, unge as mãos. Mas a testa não. Porque nós não temos autoridade para isso. Isso, no mundo espiritual, a imposição de mãos é algo muito sério. Nós acabamos de ver aqui, se alguém cometia o pecado, colocava a mão sobre a cabeça do animal, para quê? Para que os pecados dele fossem transferidos para aquele animal. E quando porque quem deveria ser morto deveria ser a pessoa por causa do seu pecado. Mas aí quando transfere o pecado para o animal, então o animal é morto, o derramamento de sangue é feito, então a fumaça daquele animal morto sobe ao Senhor como aroma agradável. Por quê? Porque aquela pessoa demonstrou arrependimento do seu pecado e Deus se agradou dela. Então a imposição de mãos é algo muito sério. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Eu tenho visto acontecer isso muitas vezes, mulheres ungir o homem na cabeça. Quando você for orar com uma autoridade,
Se você não for uma autoridade, você não impõe a mão sobre a cabeça dela. Você só pode impor a mão se você for autoridade sobre aquela vida. Mas quando você for orar com alguém que é uma autoridade superior a você, você coloca a mão no coração da pessoa. Mas na cabeça não, está errado. Você está passando por cima daquela autoridade. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, que é a imposição de mãos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: não negligencieis os dons que há em ti, que foram colocados em ti pela imposição de mãos. É o que ele fala para ele. O pastor está falando aqui que no caso do sacerdote, o ministério sacerdotal, ele tem uma autoridade maior do que a autoridade do governo, porque eram os sacerdotes quem ungiam os reis, né? Então, no caso de um sacerdote, quando ele for orar, por exemplo, com um prefeito, com um governador, com um presidente, ele pode pôr as mãos, por quê? Porque no mundo espiritual, aquele sacerdote tem uma posição de autoridade muito maior do que o governo, né? Mas eu estou falando assim, no caso de autoridade, vamos supor, que você não é pastor, e aí você vai orar com um pastor, e aí você coloca a mão na cabeça do pastor, está errado. O pastor pode receber a oração de alguém que não é pastor? Pode. Portanto, ele não pode receber a imposição de mãos de alguém que não é autoridade sobre a vida dele. É isso que eu estou dizendo. Amém? Glória a Deus, gente. E aí, para a gente terminar, fala uma coisa muito interessante, que essa oferta deveria ser colocado sal nela. Aí fechou o churrasco, né? Só estava faltando sal. Levítico 2, verso 13. Levítico 2, verso 13. Fala que deveria ser posto sal. Por quê, gente? Porque o sal, ele tem duas propriedades. Ele purifica e ele conserva. E o sal, na Bíblia, ele tem sinal de aliança. A Bíblia fala de aliança de sal. Números 18, 19 fala também sobre isso. Números 18, 19. Então deveria ser colocado sal. Amém? E aí agora eu gostaria de ler Êxodo 23. Para a gente encerrar, Êxodo 23. Oh, Jesus. Êxodo 23, verso 15, vai dizer assim: guardarás as festas dos pães sem fermento, comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abibe, porque nele saístes do Egito e ninguém, aí ó, fala assim, e ninguém aparecerá vazio perante mim. Êxodo 34, 20, vamos ler um pouquinho mais para frente. Êxodo 34, versículo 20, também diz: mas o primogênito de um jumento resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, então quebrarás o teu pescoço. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás. E aí continua dizendo: e ninguém aparecerá diante de mim vazio. E o último texto, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16.
versículo 16 e 17, que diz: Três vezes ao ano todos os teus homens comparecerão diante do Senhor o teu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães ázimo, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, e não aparecerão vazios diante do Senhor. Por que isso? Deus está dizendo claramente que todo o povo deveria se preocupar em oferecer a Ele uma oferta. Deus está deixando claro para nós aqui que não se deveria aparecer diante dele de mãos vazias. Não se deveria se comparecer às festividades solenes de mãos vazias. Você deveria fazer conforme a sua condição, mas que você não deixasse de fazer. Porque Deus iria te abençoar segundo a sua obediência. Amém? Glória a Deus. Então é isso que nós vemos aqui. Depois você fala assim, tá? É porque eu preciso só falar uma coisa aqui, que não cabe isso aí. Amém, gente? Então, assim, ó, depois o pastor vai falar alguma coisa sobre essa questão de aparecer diante do Senhor com as mãos vazias, mas eu queria fechar essa palavra dizendo o seguinte: esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus vai te pedir esse ano. Amém? Por quê? Porque eu tenho percebido muitas vezes que existem pessoas que pensam assim: eu sou generosa, eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que não me apego às coisas. Mas aí no momento em que Deus pede algo para elas, ao invés delas darem o melhor que elas podem dar, elas dão aquilo, porque é para a igreja. Eu vou levar isso daqui porque é para os irmãos, então pode ser qualquer coisa. E o Senhor está nos alertando desde agora, início de 2022, que nós precisamos estar com o nosso coração voluntário a ofertar, a dar a Ele o melhor. Gente, isso vai ser em todas as áreas. Vai ser numa reunião de comunhão, que eu tiver que levar um suco, que eu tiver que levar um prato. Isso vai ser quando você tiver que ofertar para dar para uma família que estiver necessitando de algo, para contribuir com uma cesta básica. Você vai dar o melhor arroz que você puder dar, você vai dar o melhor feijão que você puder dar. Amém? Nós devemos ter a nossa mente voltada para isso. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Essa disponibilidade de ofertar, segundo a nossa condição, o melhor. Amém? Glória a Deus. Nas próximas terças-feiras a gente vai estar falando das outras ofertas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra. E que o Senhor firme ela nos nossos corações. Porque, Senhor, nós entendemos que a partir do momento em que nós estivermos realmente no nível que o Senhor quer que nós estejamos, nós iremos viver coisas extraordinárias. Quando nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, como diz na tua palavra, que é Cristo, nós estaremos entrando no melhor do Senhor para as nossas vidas. Então nós queremos nos dedicar a isso nesse ano, Senhor. Nós queremos nos dedicar às ofertas que estaremos fazendo diante de Ti. Não somente ofertas em valores de dinheiro, mas todo e qualquer tipo de oferta. Todo e qualquer tipo de oferta voluntária. Meu Deus, ensina-nos, ó Pai.
Pai. Ensina-nos a te agradar, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, o caminho que te agrada, para que nós possamos trilhar ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Sempre é muito bom a gente aprender a palavra de Deus, receber de Deus algo novo. Amém? Que eu estava falando com a pastora Fernanda aqui a respeito da questão da oferta, né? Que toda essa palavra, todos esses ensinamentos que Deus, essas orientações que o Senhor estava dando aqui, era para as solenidades, para as festas, né, que não aconteciam todo dia, nem 3 vezes por semana, como são os nossos cultos. Amém? Então, assim, nós temos 3 cultos por semana, e em todos os cultos nós tiramos dízimos e ofertas. Amém? Durante todos os cultos, querido, como a palavra de Deus diz, que nós temos que dar dízimo de toda a nossa renda. Amém? Se temos renda todas as semanas, devemos sim trazer os dízimos toda semana. Porém, a oferta, querido, fica a critério de cada um. Amém? Mas, conforme nós aprendemos a palavra, pela palavra de Deus, né, aqui ensinadas hoje, tem situações e solenidades que o Senhor nos dá a direção e Ele pede isso de nós. Como nós temos falado, querido, nós temos pregado isso. Nós cremos que uma pessoa pode dar de oferta o seu carro na igreja? Cremos. Nós cremos que uma pessoa pode dar a sua casa de oferta na igreja? Cremos também. Cremos que a pessoa pode pegar todas as suas economias e dar de oferta na igreja um grande valor? Cremos nisso também. Porém, o que nós não cremos, o que nós não faremos jamais é, em todos os cultos, querido, tirar vários tipos de oferta e constranger as pessoas a trazerem algo que elas não podem, chamando isso de prova de fé. Isso a gente jamais vai fazer. Isso a gente jamais vai fazer. Mas, como é o envelope amarelo que a pastora Fernanda falou, uma direção que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Falou que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Então, era uma oferta de gratidão. Era uma oferta de gratidão. E era uma oferta, né? Inclusive tem até pessoas que pegaram depois o envelope comigo, né? Deus nos deu uma direção para 50 envelopes, eu tenho ainda uns 3 ou 4 comigo, e algumas pessoas pegaram depois. Eu lembro que o último irmão que pegou comigo, eu falei para ele, assim, ele queria pedir o envelope, aí eu falei assim, não, você vai levar esse envelope, você vai orar, você vai colocar diante de Deus isso daí durante algum tempo, e Deus é que vai te direcionar a fazer aquilo que você quer fazer, a doar, a dar aquilo que você quer fazer. Se Deus não te der uma direção para isso, não dê, não faça. Amém? Mas a gente tem que estar sempre com o nosso coração disposto a oferecer, disposto a dar, disposto a ofertar. Amém? Como a viúva pobre, que Jesus disse, a viúva pobre, ela estava ali com o coração totalmente disponível, voluntário, a trazer algo ao altar para o Senhor. E ela trouxe 2 moedas. E Jesus olhou para aquela oferta e disse assim, ela deu mais do que todos. E tinha gente que dava grandes quantias, mas ele disse, esta deu todo o seu sustento, mas os outros estão dando daquilo que sobra. Falou assim, o nosso coração precisa estar voltado para isso. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos entender, isso que eu quero deixar aqui para você. Entenda, querido, entenda. Oferta, você tem que dar, e dízimo, né? A pastora Fernanda também falou sobre isso no domingo
dízimos e oferta, nós não damos do que sobra. Porque se a gente for, né, até na atual economia que nós vivemos, se a gente for para querer honrar a Deus com os dízimos, com oferta, obedecendo a Deus e dar do que sobra, nunca vai sobrar. Nunca, jamais vai sobrar. Amém? Então o que nós queremos que você entenda é, falar assim, todo culto, pastor, eu preciso trazer uma oferta assim. Falou assim, não é isso que nós estamos falando para você. Se você, no culto de domingo, você quer levar uma oferta, Deus colocou isso no teu coração, porque você está disponível para isso, leva. Mas se você não está disponível, querido, se você, ou melhor, o que eu estou falando é o seguinte, você sabe que Deus está te direcionando a fazer algo diferente, mais do que você já tem feito, mas você o que a Bíblia chama de mesquinhez, né? A pessoa é mesquinha, a pessoa é soberba não, ela é avarenta, ela faz igual a história que eu contei para os irmãos, né? A pessoa vai, sai de casa, ela pega e separa o dinheiro, fala, nesse bolso vai o que eu vou dar de oferta, e nesse bolso vai aquele que é para mim suprir as minhas necessidades, para mim poder guardar. Ou seja, aí você vai ver o que ele colocou, ele falou, você pegou lá os trocadinhos, aquilo que nem o comerciante aceita mais. Aí ele coloca no bolso para poder dar de oferta. Isso é avareza. Isso aí é coisa de Satanás. O nosso coração precisa estar disponível. Disponível para quê? Para dar para Deus o melhor, sempre o melhor. Queira dar para Deus sempre o melhor. Sempre o melhor. Ofereça para Deus sempre o melhor. Jesus não disse, Deus, no livro de Levítico mesmo, você vai aprender sobre isso. No livro de Levítico mesmo diz o seguinte, fala assim, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se queremos algo para nós, temos que querer a mesma coisa para o irmão. É essa a disposição que há no nosso coração. Jesus disse, falou assim, que temos que amar o nosso próximo como Ele nos amou. E que Jesus quis para nós é algo muito maior do que a gente possa imaginar. Amém? Então, o nosso coração para a oferta é assim, querido. Nós aprendemos algo aqui com o Senhor. Porque tem solenidades, meu irmão. Olha quantas coisas Deus fez por nós, né? Quantas coisas Deus fez por nós. É impossível que a gente não chegue diante de Deus com o coração rendido e fala, Senhor, está aqui, esse é o meu melhor. Eu vou te dar algo que realmente me custa. Amém? É disso que o Senhor está falando. É disso que o Senhor está falando. Não é? Tem pessoas que acham que falam assim, não, eu ganhei. Isso aqui é meu. Não, querido, eu vou falar uma coisa. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Então teu coração precisa estar disponível sempre. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esses ensinamentos, meu Deus. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a pautar, ó Deus, as nossas ofertas, ó Pai, a sermos norteados quando formos ofertar, ó Deus, pela tua palavra. É como essas palavras, ó Pai. Ajuda-nos a ser orientados, a permitir que esses ensinamentos, ó Deus, nos oriente quando formos trazer algo para ti no teu altar, para que a gente não traga, Seu Deus, ó Pai, algo que não te agrada, para que o nosso sacrifício, a nossa oferta, não seja, ó Deus, uma oferta como a de Caim, Senhor. Pai, nós queremos que a nossa oferta diante de Ti seja aceita como a de Abel foi aceita. Porque ele trouxe, Senhor Deus, do melhor. Ele trouxe das primícias do seu rebanho. Oh, Senhor Deus, e da gordura, Senhor Deus. Pai, gordura é algo a mais, Senhor. É algo maior, Senhor. Algo além da sua obrigação. Pai, no nome de Jesus, é assim que queremos fazer. É assim que queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Pai, Tua palavra diz que não é para nós chegarmos diante de Ti de mãos vazias. Pai, que as nossas mãos não estejam vazias.
Pai, mas se elas estiverem ocupadas, também não estejam ocupadas de qualquer maneira, de qualquer forma, mas que as nossas mãos te agrade, principalmente nesse ano, Pai, que é ano da graça do Senhor nas nossas vidas, o ano que o Senhor não vai, ó Deus, somente suprir a nossa necessidade, mas o Senhor vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, sua casa, sua família, seu trabalho. No nome de Jesus, ó Pai. Se ele estiver enfermo, meu Deus, envia agora uma palavra, Senhor Deus, de vitória. Meu Deus, uma palavra de cura sobre a vida dele, sobre a vida dela agora. No nome de Jesus, Pai. O Senhor disse que nós já temos a palavra de vitória, Senhor. Por isso, Senhor Deus, no nome de Jesus, tomando posse dessa palavra de vitória, meu Deus, eu ministro cura sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre os seus filhos, ó Pai, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, no nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos agora, no nome de Jesus. Continua conosco, meu Deus, e que hoje, meu Deus, nessa semana ainda, o Senhor nos dê notícias, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor nos promete para esse ano de 2022, Senhor. No nome de Jesus, continua conosco, guardando, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quinta-feira, às 19h30, nós estaremos de volta com o culto Gerando Fé, ao vivo aqui pelo Facebook. Amém? Querido, na semana que vem, a partir da semana que vem, terça-feira e quinta-feira, os cultos serão transmitidos pela internet, porém nós iremos fazer as transmissões lá da igreja. Esses cultos são transmitidos de um estúdio improvisado aqui na minha casa, mas a partir da semana que vem, eles serão transmitidos lá na igreja, lá da igreja. Amém? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque as pessoas que desejarem no seu coração estarem presentes, estarem lá de forma presencial, você estará convidada para estar conosco. Amém? No nome de Jesus, né? O nosso culto presencial continua sendo somente o de domingo. Esse eu quero que você esteja presente mesmo. Mas o de terça e o de quinta, né? Nesse mês de janeiro, pelo menos terça e quinta nós teremos culto somente pela internet, porém serão transmitidos lá da igreja e você pode participar de forma presencial. Amém? No nome de Jesus já fica o convite para você. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te dê graça. Até quinta-feira. Quinta-feira ainda vai ser, né, aqui através desse estúdio improvisado. Quinta-feira terá culto Gerando Fé e eu aguardo você e a sua família para juntos sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Grande